Pressão de extração, pressão de serviço, pressão de carbonatação. Ô produção, chama a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e hoje nós vamos falar sobre pressão de serviço, pressão de extração, pressão no queijereito, pressão na chopeira, pressão com barril gelado, pressão com barril quente. É sobre isso que nós vamos falar. Sejam todos bem-vindos. Aqui a caneca, eu não consigo parar de usar. Do Encontro Cervejeiro 2023, cerveja pra nós, Marcos Câmara, caneca personalizada, maravilhosa. Eu estive no encontro, não sei se o vídeo do encontro já saiu, se não saiu vai sair, o vídeo do encontro, filmei tudo, e editar tudo, a gente não sabe a sequência dos vídeos, a gente vai fazendo muito vídeo para não ficar em falha com o canal. Muito bem. Ruído rosa, veja a produção, hein? Olha que linda. Ó, olha lá, clarificada não, né? Olha lá, Marcos Câmara lá. Muito bem, pressão. Essa dúvida surgiu no meu vídeo sobre carbonatação forçada. Eu peço perdão que eu não anotei o nome, o comentário, não separei como sempre faço, gente, porque tá numa correria danada. Eu vi lá e falei, vou falar sobre isso, mas eu respondi a pessoa lá, um inscrito lá, meu amigo, e tô falando aqui agora, só não vou falar o nome dele, mas quem for, comente aí, fui eu que falei e tal. Então, ele surgiu uma dúvida para ele. Na verdade, foram dois inscritos com dúvidas diferentes. Um perguntou, tá bom, você fez a carbonatação forçada, né? Pôs o barril no queijereito, deixou 2 ou 3 dias, chegou na carbonatação ideal, você tá na sua festa, servindo sua cerveja, com a pressão ali no... Tô olhando para ali que tá meu cilindro ali. Aí eu olho para lá. O cilindro tá ali com 0,4 de pressão, né, cara? 0,4 quilogramas força, né? 0,4. Não é 4 quilos, é 0,4. Tá ali servindo na maciota, tá lindo, né? O serviço tá lindo. Você tá lá servindo, ó, só de boa. E tá tudo perfeito. Aí, ó, que maravilha. Mas, o que acontece? A primeira dúvida. Acabou a festa. Como é que você faz? Você não vai beber amanhã? Você vai beber, tem aquele costume de beber só no fim de semana? Ou tem que trabalhar? Como é que você conserva sua cerveja lá? Aí ele perguntou, se eu deixar 0,4 não vai descarbonatar, porque a pressão, a tendência é equilibrar, o papo todo, né? Aí eu falei com ele, eu faço dessa maneira, gente, né? Existem vários caminhos. Eu só posso falar a maneira que eu faço e dá certo. Tá bom. 0,4. O que você faz? Você vai parar de beber? Você sobe a pressão para 1 kg força. 1 kg. Né? 1 quilo, fecha o registro, entendeu? Você sopra 1 quilo, aí vai entrar o ar, né? Vai entrar o CO2, estabilizou, você fecha o registro, vai estar ali, né? Pressionado ali, a pressão dentro do barril de 1 kg força, a cerveja está carbonatada, beleza, fecha o registro. Daí 2 dias, você vai beber cerveja de novo, você nem abre o registro, você já começa a servir com aquele 1 kg que está lá. Os primeiros copos vai sair um pouquinho mais espumado, porque está com muita pressão. Mas no segundo, terceiro copo já vai voltar ao normal. Você vai precisar regular lá em 0,4 para continuar servindo sua festa, seu encontro com os amigos. E beleza, vai parar de novo, anoiteceu, fecha o registro, põe 1 kg, fecha o registro, entendeu? É isso. Se você for beber até no outro dia, amanhã eu vou beber de novo. Tá numa festa, sexta para sábado. Tomou aqui. Vai beber no outro dia? Nem precisa mexer em nada. Deixa ali regulado em 0,4. Não vai acontecer nada.
Isso aí acontece quando você vai ficar 10 dias parado aí, sem tomar cerveja. Ninguém faz isso, né, cara? A gente toma cerveja a cada 3 dias, 4 dias. Mas essa é a mais simples, a dúvida mais simples. Tem uma dúvida maior, que o cara falou assim: tá bom, eu tenho um QG-Rator e no QG-Rator eu tô servindo com 0.4 de pressão. Tá tudo ok, ele domina. Mas aí, ele levou a cerveja para uma festa, levou um barrilzinho de 20 litros. Olha um aqui, ó. Levou um barrilzinho de 20 litros ali, né, o Post Mix. Levou para a festa. Chegou lá, ele colocou numa chopeira. 0.4 não vai ser suficiente. Por quê? Porque o barril está quente, o barril está em temperatura ambiente. Pressão de serviço tem a ver diretamente com temperatura. A temperatura da cerveja não está a 0 grau, está alta, está em temperatura ambiente. Vai entrar pela chopeira, gelar na chopeira, na serpentina, a gelo. Então o que você faz? Você aumenta a pressão. 1 quilo. Mas você não põe 1 quilo de uma vez. Claro que não. Você faz o quê? Põe 0.5, começa a servir essa cerveja. Vai encher toda a linha ali, né? Encheu a linha. Vai começar a sair cerveja. Você vai ver que tá lento, né? Registrão todo aberto. Registro de fluxo ali. Aí você vai ver que tá lento. Aí você vai aumentando. Você põe 0.6, 0.7, até servir legal. 0.8. Ó, 0.8 tá servindo legal. Pode melhorar. 1 quilo, por exemplo. É exemplo, gente, porque é empírico. Eu estou falando 1 quilo, mas pode ser que você chegue, coloca 0.8 e está servindo maravilhosamente bem. Ótimo. Entendeu? Depende da temperatura. Talvez está um dia mais frio, você consegue servir com 0.5, depende. Aí você vai testando. Aí você vai achar a pressão para o serviço na chopeira. Vamos dizer que você acha 1 quilo. 1 quilo está servindo ok. Ok. É diferente do QG-Rator. Por quê? Porque a cerveja aqui está a 0 grau. O Post Mix está lá dentro, ó, 0.1. 0.1 grau. Se eu tirar o barril para fora aqui, ó, e pôr um CO2 nele, for servir aqui, passando na chopeira, no começo que saiu de lá gelado, vai estar servindo legal. Mas daí a pouco 0.4 não é suficiente, porque a cerveja esquentou. A cerveja perdeu temperatura, ou ganhou temperatura, né? Ganhou temperatura. Aí você vai ter que aumentar a pressão. Não dá para te falar um número. Não dá para te falar um número. Quem fala isso está mentindo. Ó, no QG-Rator é 0.4 e na chopeira é 1 kg. Não. Você vai ter que ir testando. Porque varia. Nós estávamos lá no encontro cervejeiro em Marília. Tava quase 2 kg para servir, mano. Porque ela tava 42 graus na sombra. 42 graus. Barrilzão lá, 42 graus. Então, você tem que ir se adaptando. Entendeu? É igual as pessoas falam. Qual a bitola das mangueiras aí dentro? Cara, isso não importa. Não é isso que vai definir a pressão. Claro que vai também, né? Tô falando que não vai, não vai definir, mas não é isso. Não importa, você montou as mangueiras mais finas, 1/4, 3/8, mais fina, mais grossa. O que importa é você controlar, por isso que você tem um controle ali. Você tem um manômetro no cilindro, é você controlar. Tá pressão de mais, tá pressão de menos, e você descobre o seu equipamento, ok? Um outro toque que eu quero dar para quem usa chopeira. Que aconteceu comigo, eu aprendi no erro. Peguei esse barrilzinho mesmo aqui, esse Post Mix mesmo aqui, de 20 litros, 19,5. Levei ali pro campo que tem aqui em frente em casa, a galera já tinha combinado, compraram a receita, eu fiz a receita, levei lá, os caras compraram um joelho defumado lá e tava maior festa, eu pus, cara. Na boa vontade e na experiência, o que eu fiz? Peguei uma caixinha de isopor que eu tenho aqui, que cabe o cilindro, o Post Mix. Coloquei o Post Mix dentro da caixinha de isopor, meti gelo até o meio, liguei na chopeira que estava cheia de gelo, regulei lá, 0.4, ó, e tava servindo beleza, os 4, 5 primeiros copos.
congelou a linha. Congelou a linha, a serpentina congelou. Por quê? Estava saindo gelado do barril, extremamente gelado, que ele estava coberto de gelo. Entrando na chopeira já gelada, a chopeira serpentina, congela, condensa. Porque se você vai usar chopeira, o barril tem que estar em temperatura ambiente, no tempo. O barril está no tempo. Aí sai do barril, entra na chopeira e gela na serpentina da chopeira. Aí quando aconteceu isso comigo, solução foi o quê? Desliguei, despluguei da chopeira, coloquei um piquenique no post-mix, que já estava no gelo. E tomamos cerveja gelada, porque o post-mix já estava coberto de gelo. Então, servi na piquenique, entendeu? E dispensei a chopeira, eu levei a chopeira e não usei, porque eu cometi essa gafe, esse erro. Então, vai usar chopeira, barril, no tempo. Ah, mas eu tô aqui na praia, 50 graus, o bicho tá pegando a chopeira. Aí você pode pôr ali uma caminha de gelo no fundo da caixa de isopor, uma caminha de gelo só na bundinha no fundo do post-mix, sabe? No fundo do post-mix ali, só os 3 primeiros dedos ali, só para desencargo de consciência, mas não precisa, não precisa. Vai funcionar perfeitamente bem. E quanto à pressão, esse lance que eu estou te falando, você vai regulando do menor para o maior, 0.2, 0.3, 0.4, achei. Ó, 0.4 está servindo. E aqui é 0.4 sempre. Eu já peguei a manha aqui do equipamento. Mas tem lugar que vai ser 0.6. Tem lugar que vai usar 0.8, né? Influencia aí as mangueiras internas, influencia aí o tanto de mangueira, né? Isso tudo influencia. Então, esse é sob pressão de serviço, né? No Kenjurator ou na chopeira. É superficial, gente. Tem um vídeo aí sobre carbonatação forçada, vocês viram aí, pode acompanhar. E no mais, você vai ter que descobrir, vai ter que fazer teste mesmo, entendeu? Fazer teste. Aí você vai descobrir o seu equipamento, que um equipamento é diferente do outro. Esse foi o vídeo de hoje, agradecendo mais uma vez a toda a família Black House Beer, todos vocês que são inscritos nesse canal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!